Olá, meu nome é Brenda e juntamente com o Wesley, preparamos a aula de número 4 sobre a série de aulas de História da Astronomia e trazendo agora como tema Geometria e Astronomia. Bom, para essa aula trazemos um pouco da geometria em relação à astronomia, que foi bem utilizada para determinar as primeiras medidas do raio da Terra, da distância da Terra à Lua, da distância da Terra ao Sol e da distância dos planetas ao Sol. A astronomia é considerada por muitos historiadores a mais antiga das ciências e o seu avanço em espacial nos períodos mais antigos da história não seria possível sem o estudo da geometria. E os filósofos da Grécia Antiga determinaram as primeiras distâncias astronômicas por meio de noções de geometria. A primeira delas foi o raio da Terra. O raio da Terra foi determinado por Eratosthenes no século III a.C., no qual, nessa época, a ideia de que a Terra tem forma esférica já era conhecida. Então, Eratosthenes sabia que a cidade de Siena, cerca de 800 quilômetros ao sul de Alexandria, onde ele vivia, havia um poço no qual um dia por ano e apenas nesse dia era possível ver a imagem do Sol refletida em suas águas, também conhecido como Poço de Siena, que basicamente isso significava que os raios solares eles estavam incidindo perpendicularmente à superfície livre da água e basicamente não tinha sombra, os raios solares iam até o fundo o finalzinho do poço. E assim, quando a gente prolongava aqui essas retas, esses raios aqui, de acordo com os raios, e também prolongando de acordo com a arte que ele colocou lá na cidade de Alexandria, com uma determinada altura, a gente coincidia aqui até o centro da Terra, onde formava-se um ângulo alfa. Então, neste mesmo dia, em Alexandria, os raios solares incidiam com uma inclinação de cerca de 7,2 graus com relação a uma haste colocada verticalmente no chão. Basicamente, esse ângulo aqui que a gente tem como alfa é exatamente o ângulo que vai se ter aqui entre um raio solar aqui, por exemplo, que faz um triângulo aqui, o raio solar com essa vareta que ele colocou lá e a sombra que era projetada. Porque basicamente, quando eu tenho, se eu olhasse aqui, uma linha aqui perpendicular a outra linha aqui, paralela, duas retas paralelas, se eu traçasse uma reta paralela aqui e outra aqui, e passasse uma perpendicular aqui, a gente lembra que esse ângulo aqui é igual a esse. Ou seja, que eu posso chamar aqui de ângulo alfa, que mede aproximadamente 7,2 graus. Então, a partir disso, usando uma simples proporção, ele pode determinar o raio da Terra e achou um valor que não se diferia mais do que 1% do valor real. E nessa época, a unidade de distância, só um detalhe a mais, utilizada na Grécia era de estádio. A demonstração considera que um estádio foi equivalente a 0,185 km, com a latitude de Siena, aproximadamente 23,5 graus ao norte. A demonstração sugere que a medição foi feita durante um solstício de junho. Ou seja, basicamente, a gente pode relacionar esse ângulo alfa aqui com a distância entre as duas cidades, que é de aproximadamente 800 quilômetros. Mas, como ele queria saber o raio da Terra, então ele teria que relacionar o raio da Terra. O outro ângulo que ele poderia ter colocado, que foi colocado, foi o de 360 graus, que é um círculo completo. E a gente sabe que a circunferência pode ser medida por 2πr, que foi exatamente isso utilizado, como podemos ver aqui. E basicamente, usando proporção, que é uma fração igual a outra fração, obtemos que 7,2 graus vezes 2π igual a r
7,2 graus vezes 2π vezes R igual a 360 graus vezes 800, que basicamente pega o valor dessa multiplicação e divide pelo produto de 7,2 vezes 2π, que vai dar, sendo que a gente sabe quanto é π, que é aproximadamente 3,14, e a gente encontra o valor de R, que é o raio da Terra, sendo de aproximadamente 6.369 quilômetros, o que foi encontrado por ele, sendo que o valor real é de aproximadamente 6.378 quilômetros. Já a distância da Terra à Lua, ela basicamente, já se utilizando do raio da Terra que foi encontrado, foi possível medir a distância da Terra até a Lua durante um eclipse lunar. Primeiro, mede-se um tempo T de entrada da Lua num cone de sombra, isto é, o tempo para a Lua eclipsar. Depois, mede-se um segundo tempo, que eu posso chamar de telinha, de permanência da Lua no interior desse cone de sombra, e a gente tem o tempo do eclipse total, que no caso foi verificado que esse telinha é de aproximadamente 3,5 T. Consequentemente, o cone de sombra mede 3,5 vezes o diâmetro da Lua, que a gente pode observar aqui, são 3 luas e meia que tem aqui de diâmetro, sendo o diâmetro angular da Lua no céu é 0,5 graus durante sua fase de totalidade no eclipse. Ele percorrerá uma distância angular cerca de 3,5 vezes o seu diâmetro aparente, isto é, perto de 1,8 graus. Então, basicamente, ele dividiu aqui 1,8 graus para 2, para a gente obter um triângulo e conseguir fazer uma relação com a trigonometria, né? E no caso a gente tem um raio aqui da Terra e a gente quer a distância da Terra até a Lua. Sabendo-se que esse lado é um cateto e esse outro é um cateto, e a gente pode utilizar a relação de cateto oposto sobre o cateto adjacente em um determinado ângulo, que no caso o ângulo utilizado foi de 0,9 graus, onde esse R representa o raio da Terra e esse D a distância que eu quero encontrar da Terra à Lua. Sabendo que tangente de 0,9 graus é aproximadamente aí 1,6 vezes 10 a menos 2, elevado a menos 2. E esse D, basicamente eu poderia passar esse D para cá e esse tangente de 0,9 graus para baixo. E a gente fica sabendo a distância aqui do raio da Terra, a gente fica com essa expressão que dá aproximadamente 3,98 vezes 10 a quinta quilômetros. E a partir disso, de uma simples relação aqui de trigonometria, geometria, né, utilizando aqui um triângulo, pode-se calcular a distância da Terra à Lua, sendo que o valor real da distância da Terra à Lua é de aproximadamente 3,84 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. E já para a distância da Terra ao Sol, foi utilizado as fases da Lua. Na fase quarto crescente ou minguante, exatamente metade do disco lunar é visível e está iluminada. Isso permite dizer que os raios solares estão incidindo perpendicularmente à linha da Terra. Como na figura podemos observar que existe aqui a distância entre a Terra e o Sol. A gente tem a Lua aqui, quarto crescente,
e aqui é a fase onde ela está minguante. E a gente tem um ângulo alfa, que a gente pode chamar de alfa, e outro ângulo também igual, que eu chamo de alfa. Basicamente, de quarto crescente a minguante, a gente tem 2 alfas. E aqui a distância D, representada por esse D, da Terra ao Sol. Então, para calcular o valor do ângulo alfa, basta observar o tempo de um ciclo lunar, que é o tempo gasto para a Lua percorrer lá a distância angular de aproximadamente 360 graus, que é aproximadamente 29,53 dias, também chamado de mês sinótico. E o tempo gasto para a Lua passar de quarto minguante para quarto crescente, que a gente lembra que era 2 alfa, que a gente tinha lá na figura anterior, aqui 2 alfa, é de aproximadamente 14,74 dias. Fazendo essa relação de 360 graus está para 29,53 dias e 2 alfa está para 14,74 dias, encontramos que alfa é aproximadamente 89,85 graus. Mas, com o ângulo descoberto, podemos fazer a relação aqui das distâncias. Da distância que eu quero, que é a distância da Terra ao Sol, e da distância que eu tenho, que é a distância que eu já tenho a distância entre a Terra e a Lua, descoberta anteriormente. Então, eu posso utilizar aqui, em relação a esse ângulo alfa, o cateto adjacente, que é essa distância entre a Terra e a Lua, e a relação em relação à hipotenusa, que a gente vai ter cosseno. Cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa vai ser a distância entre a Terra e a Lua sobre a distância entre a Terra e o Sol. Que eu tenho que a distância entre a Terra e a Lua é 3,84 vezes 10 a quinta, e a gente coloca aqui já o valor do ângulo alfa, e podemos, através dessa expressão, descobrir que a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 1,47 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, sendo que o valor real da Terra ao Sol é de aproximadamente 1,49 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Esse método ele foi desenvolvido por Aristarco no século III a.C., porém as medidas de tempo por ele consideradas resultaram num erro muito grande. Com os dados de Aristarco, para se ter uma ideia, chegaríamos a D, que é a distância que eu queria descobrir, de aproximadamente 7,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Bom, também temos a distância dos planetas ao Sol, que foi dividida em planetas interiores e planetas exteriores. Planetas interiores são aqueles entre o Sol e a Terra, que basicamente só é do nosso sistema solar, só é Mercúrio e Vênus. Esse método que será apresentado foi proposto por Copérnico. E a distância dos planetas interiores ao Sol, basta a gente observar o instante de maior afastamento angular, que é a elongação máxima entre o planeta e o Sol. E nesse instante, o ângulo entre a Terra e o Sol, visto do planeta, é de 90 graus. Então a gente tem Terra, planeta interno e o Sol formando aqui 90 graus. Então a gente vai ter um triângulo retângulo, onde a gente tem aqui um ângulo alfa, que podemos observar aqui na figura, e a gente sabe basicamente a distância do Sol até a Terra. Então, se eu quero
Se eu tenho aqui a distância do Sol à Terra, que já foi descoberta, e quero a distância do Sol ao planeta interno, basta eu utilizar a relação de seno, que vai dar o cateto oposto sobre a hipotenusa, relacionando esses dois lados. Então, a distância é cateto oposto nomeado por dpi e a hipotenusa aqui nomeado por d. E a gente acaba ficando com a seguinte expressão: dpi igual a d vezes o seno do ângulo alfa. Mas também temos planetas exteriores, que são os planetas, basicamente, se eu contar do interno para o externo, são os planetas aqui depois da Terra, né, no sistema solar, começando do mais interno. Os planetas exteriores, mais uma vez, foi utilizado um método proposto por Copérnico para determinar a distância dos planetas exteriores ao Sol. E os planetas exteriores ao Sol, os planetas exteriores são aqueles que estão depois da Terra, que são Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E para encontrar esses valores, precisamos da situação em que o ângulo entre o planeta e o Sol, vistos da Terra, é de 90 graus, chamado de configuração de quadratura. Ou seja, formando aqui planeta externo, Terra e Sol, 90 graus. Sendo que eu já sei a distância entre o Sol e a Terra, e quero a distância aqui entre Sol e planeta externo. Basicamente, se for utilizado aqui um ângulo beta, e se for relacionar essa distância desse lado com esse que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, a gente tem que aqui é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Logo, a relação que podemos utilizar é de cosseno do ângulo. Então, ficamos com a expressão que dPe, que é a distância dos planetas exteriores, é igual a d vezes secante de beta. No caso, ele colocou aqui secante, é porque a secante a gente tem basicamente que, se fosse utilizar aqui, ficava d sobre cosseno de beta. E inverso do cosseno é a secante. Basicamente, por essa aula era isso, e fica na descrição do vídeo um link que dá acesso ao mapa mental sobre esta aula. E obrigada!